É um pouquinho de cada coisa que constrói hoje o professor que vai falar um pouco para vocês. E hoje eu me encontro aqui na qualidade de professor, né? Apesar de a gente ter fisioterapeutas, como eu tenho as duas áreas, eu fico muito à vontade de montar essa palestra visando algo que a gente visa muito pouco, muito pouco. Como o Alexandre falou, é muito comum o cara falar assim, vamos pelo médico, tem que correr. E aí o cara fala assim, beleza, vou correr. E aí o cara vai se lesionar. Porque ele não tem o conhecimento para correr. Por mais que ele ache que correr é andar rápido, correr nunca foi andar rápido, correr é sucessão de saltos. De cara a gente já muda por completo o padrão. Nunca foi andar rápido. Outra coisa, e o combustível? Entra a nutrição. E a parte preventiva, fisioterapia, educação física? Porque senão você vai quebrar o motor, cara. E como é que a gente trabalha? Essa é a ideia e o intuito disso aqui. Então, escolhi esse tema, né? Falar rapidamente, isso aqui é besteira, mas essa é a minha história, tá? Sou formado na Rural, em Educação Física, formado na UBM Fisioterapia, professor da UGB desde 2009, coordeno alguns cursos de pós-graduação lá, fiz mestrado em Fisiologia do Exercício no Uruguai, em Montevidéu, hoje sou mestre pela UFRJ, pelo Laboratório de Bioquímica, hoje vocês vão conhecer meu orientador daqui a pouco, Diego Viana, já estou doutorando, e hoje também sou professor da pós-graduação da UFRJ. Sou, hoje, representante, tipo um speaker da Avanutri, da Elastic e da Dumble Black. A Avanutri, toda essa linha de recovery que vocês veem aí, patrocinando vários clubes de futebol. A Elastic, um dinamômetro de força que a gente tem lá no nosso estúdio, né, que a gente compara a força dos grupamentos. Por exemplo, para vocês não terem dor no joelho, é importante o equilíbrio entre quadríceps e isca. Existe uma relação de carga ideal para isso. E hoje, quando a gente prescreve de forma séria, a gente tem que saber quem é você, para você não lesionar. Então, a gente vai identificar um déficit para poder trabalhar esse déficit em prol, né, da sua eficiência. E, por fim, a Dumble Black, que a gente lançou uma série de equipamentos inteligentes hoje com elástico, que é do meu estúdio. Eu tive a possibilidade de ir a Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, com essa empresa. Tive a necessidade de colocar elástico nas máquinas. Eles criaram um produto e hoje eles vão lançar uma linha chamada Mestre do Movimento, que é o nome que a gente dá ao nosso produto na internet, com 8 máquinas, né? E a nossa primeira franquia vai ser em Xerém, na base do Fluminense, numa academia bem legal, nos moldes do que a gente tem aqui em Volta Redonda na 2RL. Estou anunciando para vocês em primeira mão isso, um projeto que o Alexandre teve a oportunidade de ir lá no Fluminense com a gente. Enfim, uma evolução tremenda. Trabalhei no futebol, no Belenenses Futebol Clube em Portugal, no Volta Redonda, Barra Mansa e no Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E hoje tenho 3 empresas, a RPX, que promove cursos de pós-graduação, que hoje está envolvida nesse projeto, a 2RL, que é o nosso estúdio, que vem aí com uma visão completamente diferente, que é o que tornou o Alexandre louco pelo movimento. Eu sou um apaixonado pelo movimento. Hoje eu tenho aqui algumas pessoas que treinam lá, que se tornaram apaixonadas pelo movimento, que entendem a importância de se mover, não simplesmente pensando de forma linear, né, mas pensando como nós somos. A corrida é uma delas. E a Inove+, que faz alguns cursos de capacitação. Tenho 3 palestras que eu gosto muito, que estão envolvidas com o que a gente está falando, né? Uma no Minas Tênis Clube, onde eu fui falar desse mesmo tema. No Flamengo e no Fluminense, que eu fui falar de prevenção de lesão no futebol, e o Fluminense hoje adota um protocolo na base, que é meu. Né? E a gente conseguiu aí uma redução significativa na base, né, de fatores de lesão, principalmente de posterior de coxa. Uma das lesões envolvidas no que a gente vai conversar aqui hoje. Tá? E, por fim, tem as 2 patentes. O nome Reabilitação do Movimento hoje ele pertence ao Rodrigo Peixoto e à Mônica Braga, minha esposa. Né? E a logomarca da RPX também é patenteada. Eu tenho 2 patentes hoje. Vamos para mais uma patente, que é o movimento que lesiona é o mesmo que cura. E aí é a base da minha palestra. É a gente compreender que o que faz mal, na dosagem certa e da forma correta, pode fazer muito bem e prevenir. E aí entra talvez o universo da corrida, detalhes que fazem toda a diferença para não lesão e para melhor performance. Né? E aí nós vamos estar discutindo isso um pouco.
que acontece com a corrida? É uma preocupação grande que eu tenho. Eu acho que talvez romantizaram demais o ato correr. Né? Quando fala assim, quer emagrecer? Corre. Quer melhorar a condição cardiopulmonar? Corre. Quer fazer isso? Corre. Mas como correr? Beleza, vamos correr, mas como? Será que é simples? Será que o calçado é simples? Será que a passada, a forma de atacar o solo, o ritmo, as articulações, elas não precisam ser preparadas? E o que aconteceu com isso, que foi um grande medo que eu tive lá atrás? Eu falei assim, vai começar a aparecer um monte de lesão. E hoje meu consultório está cheio. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade, isso é estatístico. Né? Com esse crescimento imenso, também aumentaram as lesões. E aí eu pergunto a vocês, o que falta nesse meio de caminho, então, para que a gente possa buscar a resolução desse problema? Né? O que falta para nós, desde corredores, passando pela educação física, nutrição, psicologia, fisioterapia, o que falta para que a gente possa diminuir, já que a corrida foi introduzida na vida de vocês por saúde? Essa é a minha questão. A segunda questão, que o Alexandre fala muito bem da vida 360 dele, que modificou, correr é legal, mas você corre por saúde ou você quer performar? Isso é uma outra questão muito séria, né? Que essa questão acontece na musculação às vezes. O cara quer treinar força por saúde e acaba treinando como um fisiculturista que é atleta. E ele vai fazer lesão. E a mesma coisa na corrida. Se esse cara não compreender que ele precisa passar por um processo para que ele torne, primeiro, a corrida algo realmente saudável, as lesões vão continuar crescendo. Então não é simplesmente levanta e corra, né? A gente precisa passar por uma série de avaliações que o Filipe também vai falar, o Daniel vai falar como médicos, logo depois desse mundo de possibilidades que a gente precisa investigar. Eu preciso saber quem é você, pô. Não é simplesmente corre. Ah, mas eu prescrevo, por exemplo, vários profissionais prescrevem lá a planilha, baseada num tempo que você envia. Tudo bem, aquilo ali é só a sobrecarga. Mas será que a sua articulação é compatível? Será que sua alimentação é compatível? Será que a forma com que você se comporta no seu dia? Né? O Damião está aqui, trabalha no turno à noite, vai treinar a corrida de manhã. Será que isso foi levado em consideração? O sono, que vai ser bem abordado aqui, será que ele tem influência nisso? Se eu acordei melhor ou pior, será que eu vou ter que modificar minha planilha? E o que eu preciso fazer nesse meio do caminho para, se isso tudo deu errado, como é que eu posso administrar, então, esse pouquinho para eu manter aquele dia de treino? A planilha deveria ser altamente flexível, né? Porque nós, cada dia somos de um jeito. Nosso 100% todo dia não é igual. Então, essas situações são importantes para que a gente compreenda que, para tirar o melhor benefício da corrida de saúde, a gente precisa passar por algumas etapas muito importantes. Porque senão vai quebrar. E se vocês quiserem me dar qualquer documento, eu assino para vocês aqui agora. Vai quebrar. Tenho certeza. A gente precisa, então, começar a pensar um pouco diferente nessa situação. E aí a gente vem às áreas de maior acometimento, obviamente, já esperado por vocês, né? Como eu havia dito, a própria imagem ali já mostra um fator lesional, que é a entrada com calcanhar, né? Lá atrás se preconizava muito essa entrada, hoje a gente sabe que tem que entrar com o pé inteiro, porque você tem que aumentar a área de absorção de impacto, né? Que você deveria trabalhar nas fases de balanço com o joelho estendido, porque o sistema facial precisa se comunicar e melhorar aquela condição, ou seja, tem muita gente, o Alexandre foi um deles, que na passada, no final, trabalhava com o joelho flexo, o Damião, né, pegamos isso lá um pouco também nessa semana, e isso precisa ser corrigido. Por quê? Porque isso é mecanismo lesional. Isso é um mecanismo de freio que ele botou no sistema dele. E alguém vai ter que compensar isso. E a gente é uma frase bem legal, é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. Né? Então, a gente não pode ter elo fraco para fazer uma atividade. Porque ele vai pagar a conta. Não adianta você ter um quadríceps
perfeito, ter 5% de percentual de gordura, ter padrão keniano, que é igual do Damião e do Alexandre, que é o padrão perfeito para a corrida, e no final usar um tênis ruim, não saber atacar o solo, não treinar nada para aquela musculatura absorver impacto, não treinar a parte mecânica da corrida. Enfim, precisamos pensar nesse todo para prevenir esse tipo de condição. E que mesmo assim vai acontecer. Nossa função é diminuir risco. Mas todo mundo tem que participar desse processo, né? E aí a gente vai lá para as lesões musculares, que são as mais comuns. E aí a gente tem um alerta que pouca gente liga, né? Começou a doer. Poxa, estou com uma dorzinha na posterior, estou com uma dorzinha na panturrilha, estou com uma dorzinha no tibial. Vou treinar. Normal, porque a dor passa. É uma dor de acomodação, adaptação. Gente, dor é um sinal de alerta. Algo não vai bem. A gente tem que tentar entender os porquês daquela dor. E se a gente for investigar, aí entra toda essa gama de profissionais que eu falei, nós vamos achar uma situação, um problema, e vamos fazer uma intervenção, que pode ser médica, que pode ser nutricional, que pode ser fadiga, que pode ser desidratação, e que pode ser overtraining, e que pode ser um fator mecânico. Eu não sei qual é. A gente precisa interagir mais. E isso é uma coisa que me preocupa nessa condição de corrida à saúde. Eu vi pessoas emagrecerem 40 quilos e desenvolverem tendinite e bursite do quadril. Eu vi pessoas fazerem paces maravilhosos como o do Alexandre, que foi onde eu busquei ele, que eu vi ele correndo, falei, cara, para, vamos corrigir. E mesmo assim, quando ele correu 10, ele teve uma impactação de quadril, e a gente com todo o suporte. Me preocupa, então, a gente não conversar mais na condição corrida saúde. A corrida performance, cara, atleta vai ter que conviver com dores. O processo é doloroso. Agora, a maioria é saúde. Mesmo que seja uma performance individual, é saúde. E aí a gente vai para um evento igual a Maratona do Rio, sei lá, com 30 mil inscrições, 40 mil, onde o próprio evento te estimula a correr 42 num dia, 21 no outro. Cara, isso não existe, meu irmão. Vocês me perdoem, não existe. Está errado. Tu correr 5 para você usar como aquecimento para correr um 42, beleza, é um treino, se o cara é maratonista, que não vai fazer tanta diferença. Agora, uma meia e uma maratona para pessoas normais, que não vivem de rendimento. Vocês viram o coach lá em São Paulo, que pegou a equipe dele lá e pediu para que corresse uma maratona e o cara infartou. Né? A gente tem esse relato aí. Foi agora. Deve ter 2 meses, se tiver. Foi mais ou menos na época da Maratona do Rio. Então não é simples assim. E a gente precisa ligar o sinal de alerta sim. Né? A maioria das pessoas que estão correndo, está aqui o Gustavo, médico que trabalhou no evento. Como é que ficou a ambulância e o trajeto lá Lotado o tempo inteiro. Só para vocês terem ideia. E aí, essa semana, botaram como um ato de heroísmo o cara que fez 105 Ironmans diretos e ininterruptos, um por dia. E eu pergunto para você, em troca de quê? Eu gostaria muito de entender os metabólitos, como que estão agora, como é que está o comportamento desse organismo. Concorda, André? Depois de 105 Ironmans, se no próprio Ironman tem critério de corte diário lá, para o cara não concluir a prova, eles fazem análise todo dia metabólica dos caras. O cara só passa para o dia seguinte se ele realmente estiver num platô para não ter rabdomiólise. Então não é treinar mais, não é fazer mais, ninguém aqui é super-herói. E o cara lá do coach foi desafiar ele achando que aquilo seria um evento fantástico e morreu. Não está aqui para contar a história. Então a gente tem que entender que tem muita mais história triste do que feliz. E a minha preocupação aqui é essa, como a gente pode diminuir as histórias tristes? Porque uma lesão é incapacitante. E se for uma lesão grau 3, que nós vamos ver já, ela pode te tirar até por 120 dias do seu trabalho dessa corrida. Então a gente tem que pensar que isso é o que mais nos atrapalha, né? Lesões. Lesão hoje é um desafio nosso, a progressão da nossa atividade, da nossa rotina.
Eu tenho lá hoje, eu estava brincando isso lá no estúdio outro dia. Pensem comigo. Eu tenho um cirurgião que quer ser corredor. Só que ele treina às 5 da manhã. E aí eu vou fazer um volume de, sei lá, 30K naquele dia de manhã. E aquele dia ele tem a cirurgia cardíaca da sua mãe. Desculpa, mas eu tenho que falar. Você pensou nisso? Mas deveria. Mesma coisa o profissional de educação física. O cara é esse mesmo cirurgião, você vai treinar braço ao ponto de ele não levantar e pentear o cabelo. Mas ele vai operar tua mãe depois. A mãe a gente põe porque a mãe é o que tem mais próximo de Deus na Terra. Né? Então eu gosto de dar esse exemplo porque são coisas que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar um pouco mais. Então a performance, ela deve vir sim, individual, mas não a qualquer custo. Né? E essa balança ela tem que ser muito justa com o corredor. Porque a gente não tem mérito nenhum. Eu gosto muito também de falar isso na educação física. Nós somos condutores daquele talento. O cara nasce com a individualidade dele. Se nós somos muito bons na nutrição, na medicina, e conduzirmos isso muito bem, nós vamos extrair o melhor daquela pessoa. Ninguém faz ninguém a não ser o pai e a mãe. Né? Então a gente tem que ter muita atenção com essas coisas que a gente tenta plantar, porque são muito mais complexas do que uma simples fala, com um simples resultado na balança, no tempo, e aí a gente vai precisar interagir. Então, a gente tem essas três possibilidades de lesão, tá? Aliás, duas possibilidades, né? A gente tem lá a musculatura saudável e a gente tem o estiramento e a ruptura. Dentro do estiramento e da ruptura geralmente é parcial ou completa, e o estiramento, a gente tem grau 1, 2 e 3, né? Que se refere ao percentual de fibras rompidas. Então, uma lesão grau 1, hoje, que é uma lesão aí em torno de 20% de fibra rompida daquele músculo, leva em torno de 10 dias para reparar. Não é muito grande, se você parar para pensar. Mas pode ser 4, se for pequeno e você interagir rapidamente. Uma lesão grau 2 já vai aí próxima a 30 dias. Já é uma lesão mais importante que pode acometer de 30% a 50% das fibras. Eu estou com um tenista lá agora que rompeu 40% do gastrocnêmio medial. E é em torno de 90 dias, porque é a lesão grau 3. Começou com uma dorzinha. E o cara foi passando por cima dessa dorzinha. É a nossa mania de ser super-herói, né? Eu vou vencer, eu vou passar. Não, é só uma dorzinha. Calma, cara. Que dor é essa? Eu preciso saber. A gente precisa interagir. Tá aí os 3 níveis, né? E essa classificação dos estiramentos que eu falei para vocês. Muita atenção. Se você vou orientar para vocês na facilidade. Teve a dor. No dia seguinte, não apareceu nada ao redor. Tranquilo, é uma lesão grau 1. Se já apareceu, né, uns pontinhos roxo, é grau 2. Se ficou muito, quase roxo para preto, possivelmente ele tem uma lesão grau 3 ou 2 para 3. Então, só a observação de vocês, não somente a dor, já pode orientar em relação a isso. E nós temos que saber isso. A primeira coisa que eu procuro quando o cara chega com uma lesão são essas imagens, né? Hoje, lá no estúdio, graças a Deus, eu tenho lá a termografia que identifica a lesão, né? Mas isso é um ponto de se observar muito fácil, sem custo, né? Baseado em bom senso. Viu que modificou a coloração, cara, liga o sinal de alerta e tem que tratar. Sentiu dorzinha, gelo, para contenção. E procura um profissional habilitado para que a gente possa tentar ajudar. Olha só que conta fantástica. As lesões acontecem em 23% nas corridas de longa distância, a lesão de panturrilha. Por quê? Obviamente, mais trabalho. Eu fiz uma conta, eu gosto de fazer conta, porque senão as pessoas não se assustam. O comprimento, em média, vamos botar o comprimento de uma passada de um corredor aí, em média, 1 metro. Vamos botar 1 metro para ficar fácil nessa conta. Para cada quilômetro, ele deu, então, 1.000 passadas. Concorda? Se ele treinou 20K, ele deu 20.000 passadas. 10.000 para cada perna. 10.000 impulsos de um peso de 60, 70 quilos. 6 a 7 vezes por semana. Vezes 4,
vezes 6, vezes 12. Se você botar 70 quilos vezes num dia, pensem dessa forma, por favor. 70 quilos vezes 10 mil passadas, quantas toneladas dá de carga aproximadamente no membro inferior? Algumas toneladas. Algumas toneladas. Será que, por exemplo, o gastrocnêmio medial, que ele, além de trabalhar para impulsionar, ele que também nos estabiliza, a nossa primeira estratégia de controle da postura para a gente ficar de pé é uma briga entre o tibial anterior, o músculo da frente da perna, e o gastrocnêmio medial. Eles ficam oscilando e contraindo para a gente se manter de pé. Então, de cara, eu já estou fadigando esse cara, só de ficar em pé. Agora, imagina nessa carga de corrida. Olha o nível de estresse que ele precisa suportar. Será que é só correr? Será que esse cara não precisa de um suporte para suportar essa corrida? Será que não seria mais inteligente, antes de começar a correr, preparar para correr? Preparar as articulações, preparar essa musculatura para só depois vir a correr? 14% nas corridas de curta distância. É muito comum você ter, nos sprints, né, as lesões de posterior de coxa, porque eles frenam a aceleração do quadríceps. E aí, às vezes, o cara quer trabalhar só quadríceps, 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 e esquece que tem alguém ali atrás que precisa ser mediado, porque senão não vai controlar. Outra coisa importante que nós vamos chegar aqui é o joelho. Muitas das lesões de joelho vêm porque um puxa a articulação para frente e o outro puxa para trás. Se o que puxa para frente o tempo todo está deslocando, né? Vovó já dizia, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E é mais ou menos essa a condição de estresse. Vai lesionar, cara. Vai lesionar. Tá aí esses caras. E eu boto essa imagem aí para vocês entenderem uma coisa simples. Quem lesiona? Quem lesiona é sempre o músculo biarticular. É sempre o cara que trabalha em duas articulações ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, o bíceps femoral, na cabeça dele é mais comprida, que trabalha na articulação do quadril também. Na frente da coxa, o reto femoral, que também faz flexão de quadril. E o gastrocnêmio medial, porque também auxilia na flexão de joelho. Ora bolas, se a gente não consegue enxergar dessa forma, o que você faz para o teu glúteo? 5 toneladas de carga. E o que você faz para o seu flexor de quadril? 0. Tu está puxando a tua articulação para trás. E novamente nós vamos ter uma impactação de quadril. Novamente nós vamos ter um déficit no joelho. Entendem essa conta? É conta. A gente tem que equilibrar as cargas. Fora a mecânica. Eu não falei de mecânica. Estou falando da carga. O que mais lesiona hoje é o overtraining. Classicamente é o overtraining. É você ter volumes muito grandes e não controlados de carga. Por isso que não é tão simples pegar, fazer uma planilha e simplesmente jogar lá um dado. Eu preciso saber como é que você se comportou com o dia anterior. Por isso que eu, Rodrigo, prefiro prescrição presencial. Eu preciso saber todo dia como é que você está, como é que foi o treino de ontem, que dores que você carrega. Dormiu bem? Se hidratou? Teve uma diferença de peso muito grande? Se eu não souber isso, eu não tenho dado suficiente para fazer uma prescrição, né? Músculo mais lesionado no esporte, justamente por causa dessa aceleração. Posterior sofre demais, sofre demais, sofre demais. Porque a gente vive para frente. Naturalmente, nós somos seres que vivemos para frente. Então, nosso mecanismo extensor acaba sendo facilitado. Mas o que trabalha estabilizando e frenando não tem suporte. E aí o trabalho extra, né, o trabalho fora a corrida, tem essa importância, porque ele precisa trabalhar em quem é deficitário, para suportar aquela carga de treino. Estão conseguindo chegar nessa conta, gente? Não é tão complexo assim. Mas eu preciso diariamente colher dados. Eu preciso, antes de começar um trabalho, colher dados. Hoje, mais importante do que treinar é avaliar. E sempre será. Sempre será. Se você não tem critérios avaliativos pré-participação e durante o trabalho, só o tempo é muito pouco para feedback. Só o percentual de gordura é nada para saber se ele teve benefício, por exemplo, cardiovascular.
Tu perdeu peso, mas tu pode estar perdendo vitamina, pode estar perdendo uma cacetada de outras coisas, e aí? Quem vai pagar essa conta? Você, cara. Teu organismo. De alguma forma. E as lesões são apenas uma delas, né? O Diego, que vai palestrar para vocês aqui à tarde, tem uma pesquisa com a Marinha de rabdomiólise, que por ano nas forças tinha 1 a 2 óbitos por rabdomiólise. E hoje ele investiga justamente formas de antever essa possibilidade de rabdomiólise. Onde nós vamos bater? Avaliação. Então está se criando um mecanismo avaliativo de resposta rápida para tentar, você sai porque você vai pagar de uma forma muito pesada. E isso acontece no dia a dia, gente, porque a rabdomiólise ela vem do overtraining. Compreende? Eu estou falando de óbito, além dessas lesões. Mas isso eu vou deixar mais para o Filipe depois. Então, quem lesiona mais essa musculatura? E aí nós vamos para um outro problema, o joelho do corredor, cara. Eu estudo neurociências do movimento, né? E como a primeira estratégia de defesa postural nossa é o tornozelo, nessa oscilação tibial gastrocnêmio, geralmente, por a gente ser bípede, né? A gente tem uma estrutura ali bem consolidada. Quando o primeiro absorve, se tiver transferência de carga, vai para o segundo. O segundo é o joelho. E aí entra os desequilíbrios musculares. Aí entra a forma com que você ataca o solo na corrida. Aí entra a qualidade do seu tênis. E entra todos esses fatores biomecânicos que precisam ser avaliados. Qual que é a pena nossa? Falei de músculo. Músculo, filho. Repara. Tendão, já nem tanto. Cartilagem, jamais. Cartilagem é nosso ouro, cara. Cartilagem é nosso ouro. Fez a lesão condral, começou a ter condropatia, vai começar, estou mentindo, Gustavo, a nossa corrida infinita atrás da cura. Ah, mas a gente tem lá vários fármacos, a gente tem um monte de coisa. Cara, cartilagem, até o presente momento, a gente tem paliativos, mas algo que de fato restaure, até o presente momento, ainda não. Ah, mas o ácido hialurônico ajuda pra caramba. Ajuda, tu vai ficar dependente dele a vida inteira. Vai ter que ficar. O ozônio ajuda? Ajuda. O canabidiol ajuda? Ajuda na dor. Todo mundo ajuda. Todo mundo. Mas cartilagem, cara, é o teu bem. Não deixa lesionar, não. Vai te trazer problema. Isso aí é bem crônico, é bem complexo. Eu vou para 28 anos de educação física, 23 de fisioterapia. Em Montevidéu, aquele mestrado que eu fiz, a minha pesquisa foi síndrome da dor patelofemoral, multifatorial. Estudo isso pra caramba há muito tempo. Até o presente momento, de fato, efetivo, não tem não. Ou seja, pensar nos fatores mecânicos, pensar na mobilidade articular, pensar na estabilidade articular, pensar no equilíbrio de forças, pensar na nutrição, pensar na hidratação, faz parte primária da corrida e não secundária. Para correr, tem que passar por isso tudo, ver quem realmente você é, suas demandas, suas necessidades, para se pensar aí realmente suporte de todos os profissionais que a gente está falando, atuando juntos para você ter um benefício real de saúde ou de performance que seja. Né? Porque o cara do alto rendimento, ele tem isso tudo. E a gente quer fazer igual a ele sem ter nada. Aí fica difícil. Fica uma balança muito injusta. Eles são ETs, nós não. Eles são ETs. E de fato ETs. Outra situação que a gente sofre muito além da lesão condral, o menisco. Ao contrário do que as pessoas pensam, o menisco ele não é prioritariamente para absorver impacto. Ele é para aumentar a área dos côndilos femoral, para melhorar a articulação. Para o fêmur se articular melhor com a tíbia. A primeira função dele é essa. A segunda é a absorção. E como é que o menisco funciona? Ele funciona como se fosse um amortecedor de carro, né? Eu tenho lá uma área com espaço, o côndilo é maior do que aquela área, e quando eu impacto, ele desacelera. Ele tem, como ele é cartilaginoso, ele tende a
absorver e retornar a carga, como se fosse realmente sob pressão, né? Um mecanismo de pressão. Ele frena a entrada do côndilo e depois o côndilo volta. Só que sozinho ele não é ninguém, cara. Sozinho ele não é ninguém. Porque quem faz o sistema de frenagem, primeiramente, são os músculos. Ele está ali para se tudo der errado. E aí o cara começa a correr sem ter músculo compatível. Ele vai sofrer primeiro. Matou a corrida do mesmo jeito, cara. Porque não houve a paciência para começar a correr. O primeiro mecanismo, então, hoje, gente, é cuidar do corpo para ele suportar o treinamento. E não começar o treinamento e depois correr atrás do que deu errado. Ao invés de você buscar saúde, você está buscando dor de cabeça e gastar dinheiro, cara. Então a gente tem que ser muito sério em relação a isso. E hoje eu sou muito sério em relação a isso. Né? A gente tem lá o estúdio que a gente pensa dessa forma. Ah, quero correr. Não, calma aí, cara. Vamos te avaliar, vamos ver como é que você pisa, vamos ver como é que são suas forças, vamos ver como é que você dorme, quem você é, e agora vamos começar a trabalhar? Quanto tempo para correr? Até você estar estável. Ah, Rodrigo, você está mentindo. Não estou mentindo. Eu tenho, por exemplo, um corredor lá de 54 anos que foi dado como zero possibilidade de voltar a correr. Posso falar o nome dele sem problemas, Adolfo Aragão. Está no meu Instagram. Hein? E ele falou que nunca mais ia poder correr. Chegou naquela condição que a gente sempre fala, né, André? Nunca mais só para Deus, né? A gente não tem esse poder de falar nunca mais. E aí eu falei, Adolfo, cara, se você me der tempo à equipe, deixa a gente identificar os problemas e daí depois ver se você vai conseguir. Eu não prometi que ele iria voltar a performar, mas eu achava possível sim. Se ele anda, ele pode ter condição de correr. Foram 4 meses e meio de trabalho. O Adolfo hoje corre a parte de cross. Ele gosta de correr em montanha, adventure. Ou seja, pior ainda, porque é uma oscilação danada. E ele está correndo, cara. Ele está correndo. E ele fez um depoimento para a gente. É possível? Então, imagina o cara saudável. Chegou ali, meu amigo, avaliou. Só precisa desses ajustes. Fez? Vai correr, cara. Não vai ter problema. O problema é o que eu falei para vocês. É primeiro correr e depois correr atrás do problema. Aí a gente fica, o médico fica ruim, o nutricionista, o fisioterapeuta, o professor, porque ele está correndo com algo, tentando ajustar, trocar o pneu do carro andando. Né? Fica tudo muito complicado. Isso é uma coisa que eu acho que nós deveríamos botar na cabeça das pessoas. Olha só, você quer emagrecer e tal, vamos botar nessa condição que muita gente passa. Cara, procura profissionais habilitados para você ver como é que você é, entender sua passada, sua pisada, os níveis de força muscular, como é que está, se tem algum déficit de vitamina, como é que está teu sono. E depois que você fizer entender quem você é, você fazer um ajuste para de fato você começar a correr. E aí a gente vai acabar com esse problema de lesões gigantescas, né, na corrida. Tá aí agora, eu vou botar um pouquinho da... Não está rodando o vídeo. Vê lá para mim, olha. Esses são vídeos nossos lá, né, que eu busquei fazer para a gente poder... É porque passou do celular e aí... Vê o que está acontecendo aí. Se não for, Ale, tenta passar rapidinho no meu computador para aí, porque os vídeos são interessantes, porque é a parte final. Que eu vou mostrar o que o Ale falou no início. Agora só faltam 4 slides, gente, que é rapidinho, são só exercícios. Para vocês entenderem como a gente trabalha o corredor, né? E aqui eu tenho o Damião, que está ali, que vai correr o brasileiro junto com o Alexandre. E são vídeos dos dois treinando, ou seja, é uma condição real, não é invenção. Né? Tá aqui o Davizinho, que é nosso triatleta, Rebeca, que também está sempre correndo lá, e trabalham com a gente, que a gente busca realmente dar essa condição estrutural para o cara. Lógico que ali tem suporte médico, suporte nutricional, o suporte meu e da minha esposa na fisioterapia, o suporte do pessoal da educação física, buscando um rendimento. Lá no computador está mais fácil, talvez.
que a gente pensa hoje, gente, só para a gente facilitar essa explicação dos vídeos aí, que eu vou passar muito rápido para a gente terminar. Hoje a gente tem um sistema que a gente chama sistema complexo de movimento, né? A gente entende, então, que o ser humano não funciona com um movimento único, é tudo integrado. Nós temos nessa trama, né, de movimento, o que o cérebro comanda, né? Você só realiza o movimento que o cérebro primeiro realizou. A partir disso, a gente entende a transmissão das forças. Por exemplo, não existe força praticamente no ar. Eu tenho que aplicar a força no solo para pegar essa força e conduzir ela pelo corpo. É assim que a gente propaga a força. Lei de ação e reação de Newton, é física, né? A gente não produz energia de movimento sem retirá-la de algum local. Então, nessa transferência de cargas, conseguiu aí, olha? Não, é só levar lá que eu vou falando, que não tem problema não. Que aí só vai passando depois os vídeos ali. Então, essa transferência de carga ela é importante, por quê? Desde 2010, 12, as pesquisas pelo sistema facial começaram a crescer enormemente. E hoje o sistema, que talvez fosse considerado um sistema de recobrir o corpo, né? Quem gosta de comer costela, para quem não conhece, você tem um costelão lá bonito, aquela película branca, grossinha, que a gente não pode comer, que os médicos me olham de cara feia aqui, e nutricionista também, mas que é bom pra caramba. Aquela película lá é a fáscia. Vocês percebem que até para cortar ela é difícil, por isso que precisa cozinhar muito, né? E a gente tem isso no corpo todo, né? Nós somos aí, sei lá, 70% água e 16% tecido conjuntivo, que é fáscia. Então a gente precisa respeitar a hidratação e precisa respeitar o sistema facial, que foi elevado agora à condição de órgão facial. E a transmissão de energia acontece por ele. E não há separação, né? A gente na faculdade de medicina, nutrição, fisioterapia, educação física, a gente aprende fracionado. Bíceps, tríceps. Hoje, na verdade, não tem separação nenhuma. Até o seu órgão pode te atrapalhar, dependendo da força que ele faz na fáscia. E é muito simples de entender. Olha para minha camisa aqui, não é para minha barriga, não. Olha só. O que o sistema facial preconiza? Se eu tenho um ajuste pontual, olha só, todo o restante se ajusta. Ou seja, uma dor no fígado, uma dor em algum lugar, ele pode fazer essa desordenação. Agora, vamos para uma dor muscular de treino. Se eu tive dor numa musculatura posterior, se eu tive dor na panturrilha, naturalmente eu vou tirar a carga daqui e vou jogar toda para o outro lado. Eu vou sobrecarregar ainda mais aquele grupamento. Então, o sistema facial hoje ele tem que ser respeitado por essa comunicação. Qualquer déficit nele vai alterar... Tá indo não, olha. Qualquer déficit nele vai alterar toda essa transmissão de força. E aí, por isso que a liberação miofascial cresceu demais. Na verdade, a liberação, como nós somos água e fáscia, é como se a gente tivesse ali bolsas, né, de água, que na verdade é o ácido hialurônico. E essas bolsas, quando eu tenho uma dor, a fáscia se retrai, eu retiro a água dela e jogo para o outro lado. Então fica uma área rígida e uma área mais móvel. O que a liberação faz? Restaura esse fluxo e essa viscosidade. Então facilita o movimento. Por isso que respeitar essas condições é muito importante. Queria muito mostrar esses movimentos para poder vocês compreenderem, porque é a forma que a gente tenta simular. A gente tenta impor cargas a esse sistema, para que esse sistema, na hora que você for correr, responda de forma, né, a te defender e a te performar. Então, o treino, na verdade, é um treino que capacita o sistema, e não simplesmente se preocupa com quadríceps, glúteo, adutor, abdutor. Isso, para mim, não faz diferença. Faz diferença como eles trabalham para te defender. Como esses caras todos funcionam ao mesmo tempo para chegar ali e estabilizar a tua articulação, enfim. Foi? Pô, o Damião, primeira vez que ele ia ser... Fala aí, Damião. Não tá aí, não. Tá travado o mouse aqui, ó. Primeira vez que o Damião vai ser artista, pô. Ah, pô. Benevenuto vai ficar triste, pô. Seu patrocinador. Gente, eu coloquei algumas citações, tá? Eu sei que tem muita gente que não é da área acadêmica, mas eu precisava botar porque a gente também tem gente da área acadêmica.
eu falo, mas fica ali para o pessoal que gosta de ler e saber de onde foi a fonte do que eu estou falando. Saber que o Rodrigo não inventa nada. Ele usa o que a pesquisa, que a ciência mostra e aplica no dia a dia. Só até para esse finalzinho, problema de rede aí, não costuma acontecer aqui não, mas hoje aconteceu, que bom que sou eu da casa, porque as outras estrelas que vêm depois... Eu fiz questão, gente, de ser o primeiro. Se você quiser pedir alguém pergunta, enquanto eles vão... Ah, é. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição também, tá? Menos a doutora André. Que ela falou que ia vir com uma pergunta capciosa, eu falei que ela está sem microfone hoje. Gente, eu escolhi, só para ir rapidamente enquanto vai ali, eu escolhi ser o primeiro hoje, porque, primeiro, cara, a minha ideia aqui hoje é só mostrar um sistema de prevenção, algo muito simples, perto do que vocês vão estar vendo para frente. Então tá aí duas possibilidades que a gente tem lá, né, de trabalhos que visam alguma fase da corrida, tá? Eles visam algum ponto da corrida. Desde a estabilidade da articulação do tornozelo, a comunicação tornozelo, joelho e quadril. Quando a gente corre, a gente não precisa fazer um ataque à tríplice extensão. Tornozelo, joelho e quadril tem que ser uma linha junto com o tronco, como se fosse uma flecha. Quanto melhor for essa linha, melhor a performance. Aí, lembra que eu falei do joelho? O cara fez essa linha, mas o joelho dele é flexo. Ele já perdeu tempo e tem no joelho um elo fraco. Mas se ele consegue estender, mas o quadril que falhou, o quadril é o elo fraco. E a gente precisa identificar isso para trabalhar nessas condições. O que a gente está fazendo? Percebe que o Damião ali está fazendo um búlgaro, mas batendo o pé no solo? Por que ele bate o pé no solo? Porque o nosso sistema de informação na corrida é via o pé. O pé que está informando para a gente o nosso senso de posição. Então, se você fizer o exercício com o pé já plantado no chão, essa informação não vai chegar direito. A partir do momento que ele bate, essa informação é rápida. E na corrida essa informação é rápida. Então eu tenho que treinar estratégias, né, gerais que levem esse padrão de comunicação. Outra situação são esses fatores intrínsecos e extrínsecos, que vocês podem ler aí, mas eu já falei sobre eles. Aí eu vou ter o Alexandre treinando, padrões, e eu trabalhando com o Dalbert, que é um jogador de futebol, que era da Inter de Milão, jogador internacional, está 11 anos fora do país, mas que é corredor, né? O esporte depende da corrida. E ali eu estou mostrando condições diversas de trabalho, onde eu busco desde corrigir mecânica, ajustar a estabilidade da articulação, resposta rápida do pé em relação ao solo para poder fazer esse ajuste da postura na corrida, e, obviamente, as fases da corrida buscando a tríplice extensão. Né? O primeiro vídeo ali mostra o Alexandre treinando justamente essa tríplice extensão, um mecanismo contínuo e repetitivo realmente de ajuste. Né? Ele está buscando ajustar o padrão de corrida. No segundo, eu estou fazendo aquela com o Dalbert lá, eu tenho uma bolinha que ela muda de cor quando eu bato nela. Então, eu botei um cone laranja e um cone verde. A bolinha fica laranja ou verde ou vinho. Vinho ele vem para frente, laranja ou verde ele vai para o lado. Qual que é a ideia ali? É um exercício cognitivo, mas que visa também a reação do sistema. Eu tenho que pensar rápido. Na corrida, tu teve um buraco, tem que mudar a posição, tu tem que ajustar no escorregão. O seu cérebro vai resolver isso para você, não é você. Então ele tem que ser capacitado a tomar decisões rápidas. E é mais ou menos a ideia daquele exercício. Né? É criar um drive neural para que eu tenha um acionamento rápido daquele senso de posição para poder te defender. Nada mais. Pode parecer acrobacia, mas não é. É um treinamento do cérebro. E por último ali, os treinamentos que eu mais gosto, que são na Landmine, que são os treinamentos de transferência via sistema miofacial. Eu transfiro carga do solo para o final da barra. Ou seja, eu transfiro força exatamente no sistema que eu corro. Então, de fato, eu treino para correr. O leg press vai me ajudar? 0. O agachamento vai me ajudar? Se for com plantiflexão no final, um pouco. O agachamento estático vai me ajudar? Não. Por que não, Rodrigo? Não há transferência do cérebro para essa condição. Porque quando no agachamento eu treino frear com o tornozelo em dorsiflexão. Se eu fizer a plant, é o de fato que eu faço na corrida. Ou seja, a nível neural é igual. Se eu não fizer o exercício na mesma sintonia do que acontece na parte específica, não tem reprodução nenhuma, gente. Hoje a gente busca ser o mais específico possível, que é a especificidade do treino. E a gente estuda isso o tempo todo, né?
Isso é transferência, é comando central, beleza? E eu preciso criar esses drives. Outra condição que a gente também trabalhou, está lá o Damião e o Alexandre trabalhando junto, a mesma posição. Percebam lá que, inclusive, o Damião consegue ter uma plantiflexão na fase lá melhor do que o Alexandre ainda. O Alexandre ainda está brigando com o quadril, que está um pouquinho para trás e com o joelho. Lá o Damião conseguiu amplitudes melhores, está vendo? Perceberam que o quadril esquerdo dele consegue ficar mais elevado do que o do Alexandre? Lógico que o Damião já é um atleta de nível, né, de vários anos. E o Alexandre hoje está sendo uma sombra positiva para ele, para treinarem juntos e, obviamente, um ajudando o outro a se desenvolverem, né? Mas é um padrão bem interessante. Outro padrão é o padrão dos levantamentos, alta transferência, LPO. Por quê? Porque é transferência de energia do solo para o final do gesto. Lá a gente tem essa possibilidade aí, que é o Jamer Arms, né, que são esses braços articulados, que facilitam a transferência. Eles são para isso, para transferência facial, como eu tinha falado para vocês. Percebam que o movimento final dele, ele trabalha, fica na posição de tríplice extensão e de ataque da corrida. O tempo todo você visa transferir buscando a corrida. Por fim, o Alexandre trabalha num padrão de core dinâmico, pensando em todo o controle do core, porém com a flexão de quadril sendo a prioritária, que é um déficit dele. Lembra que ele viu no primeiro slide o quadril dele não se movia? Como do Damião? Ali eu estou trabalhando exatamente esse déficit dele. Controla o core todo, mas o quadril que vai se mover. O que a máquina faz para a gente? Dá estabilidade para a gente fazer força. O que a gente busca fazer na corrida? O core dá estabilidade para dar a estabilidade dele a gente gerar força nas articulações. É diferente o padrão. Nós temos que gerar nossa própria estabilidade. Por isso que o padrão de trabalhar é diferente. A máquina ela que gera estabilidade. A corrida não, você precisa gerar estabilidade. E por isso que o core é essencial, mas o core é dinâmico. Só a prancha ajuda? Praticamente nada, ela não tem transferência, ela não tem movimento em cima. Ali eu estou fazendo algo em cima de uma posição estática, ou seja, tem transferência, é real. Eu acho que a gente vai para o último slide, se eu não me engano. Está aqui uma brincadeira que a gente fez com o Alexandre, né? Que ele foi muito sábio a fazer. Mas, percebam, transferência, saindo da posição de stiff, trabalhando o padrão caixa, trabalhando o movimento de oscilação dos braços para facilitar o gesto da corrida, tá? E, por fim, trabalhando novamente uma transferência, buscando a tríplice extensão com carga. E o que isso nos leva a entender? O que é variabilidade motora? São várias possibilidades de se mover para o mesmo fim. O objetivo ali no final, vocês viram que foi todo o tempo tríplice extensão? O tempo todo a gente buscou esse avanço, mas de formas diferentes. Quem que ganhou com isso? O cérebro. Ele tem mais capacidade de gerenciar essa transmissão e administrar essas forças. Compreendem? Por isso que o só correr não resolve. Por isso que treinar agachamento, cadeira extensora, flexora, não resolve. Novamente, não é o Rodrigo falando, é o que a ciência vem nos mostrando. Nós precisamos pensar a todo tempo nessa transmissão, nessa geração e administração das forças, que é, obviamente, neural. Por isso que o exercício é uma ferramenta para capacitar o cérebro. E ele vai fazer o acionamento. Ele vai fazer o gerenciamento e faz a transferência. É assim que a gente funciona. Não tem outra forma. E assim você vai ter uma corrida mais eficiente, mais segura, e vai ter, de fato, saúde ou performance. Né? Está aqui novamente. O compreender, avaliar, percebam um profissional o tempo todo brigando com um ponto de ajuste dele, que é o elo fraco. Aliás, Alexandre, o que você sentiu na corrida? Só porque eu lembrei aqui agora. Quadril. Só porque eu lembrei. O elo fraco dele eu mostrei lá no primeiro slide, que era o quadril. Não mostrei? Gente, não é... Eu falei, a gente é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. Ele quebrou, não adianta o resto ser forte. Tu tá machucado e vai ter que tratar. É simples assim. Não adianta ser, levanto 300, faço isso, faço aquilo e meu joelho
O lutador que tinha, como é que ele chamava? De queixo de vidro. Não adianta, cara. O resto todo ser bom e você ter um ponto que vai falhar. E aí você vai se lesionar. Então, avaliar, compreender e planejar. E depois a gente vai executar. E aí está aí a potência. É a forma com que a gente trabalha lá. Potência. É agachamento. É igual. Ainda tem o elástico que nos possibilita o excêntrico e concêntrico atuando juntos, porque é um mecanismo de aceleração e frenagem o tempo todo. E o mecanismo termina em implante flexão. Tem transferência. Está o Damião treinando. Está agora, novamente, um padrão de transferência, onde eu acelero a bola para o isquiotibial entrar e transfiro a carga que ele jogou para o solo para a reação. Ou seja, estou treinando transferência. Eu lancei a bola, usei essa energia do lançamento para fazer o gesto da corrida. Estou treinando quem? Sistema facial, sistema de resposta. Por isso a diferença dos trabalhos. E por fim lá, o Dalbert também fazendo os padrões de LPO, né? Onde eu busco fazer a transferência e o ajuste. Para quê? Otimizar a geração e transferência da força. No final, o que isso nos leva? A um mecanismo, a uma estrutura compatível, condizente com a corrida. Eu só treinei estrutura e transferência. Eu não pensei panturrilha, quadríceps, glúteo. Eu pensei neles atuando como um todo. Todos juntos para você fazer o que você quer, sem ter dor de cabeça. Isso é pensar em prevenção de lesão, tá, gente? Quando eu falo prevenção, dá a ideia de que você nunca vai se lesionar. Na verdade, quanto mais eficiente você for nesse trabalho, menos você vai lesionar. Eu estou diminuindo o risco. Eu não posso afirmar que você não vai se lesionar. Mas eu posso afirmar que quanto mais eficiente e capacitado você for, menos você vai se lesionar. Quanto melhor nutrido, hidratado e toda essa parte aí, ortomolecular, toda essa conexão for ajustada, menos você vai se lesionar. Nós não somos uma coisinha separada, nós somos um todo. E esse todo tem que ser capacitado. Vocês não acharem que é mentira minha? Muita gente podia falar assim, o cara é mentiroso pra caramba, gordinho, 9 horas da manhã, falando mentira. Tá aí alguma dessas situações. Aproveitar que a minha sogra tá aí, que ela acabou de chegar, para ela não falar que eu não lembro da minha esposa. Por que eu termino essa palestra com isso? Porque são duas frases minhas, de autoria do que eu penso, do que eu estudo, e cada vez eu sou mais, mais confiante dessa forma de trabalho. A primeira, eu vou resumi-la para vocês, porque eu comecei por ela. O movimento que lesiona é o mesmo que cura por causa disso. Porque se eu não for capaz de realizar aquele mesmo movimento, eu sou ineficiente. Eu só sei que eu sou melhor se eu consigo chegar naquele ponto de lesão e passar por ele. Porque eu fui competente para vencer aquele ponto. E o competente que eu falo não é de força, é de eficiência. Quanto mais eficiente eu for nesse sistema, maior vai ser a geração de força, maior vai ser a transmissão. Então a força é uma resultante desse todo, e não o ponto principal. O todo tem que trabalhar, né? A gente fala aí que realmente o todo é maior que a soma das partes. Isso é muito importante para que a gente compreenda, tá? E por fim, essa acho que André, você vai gostar. Essa surgiu para uma aula da UFRJ, que o Dieguinho tá ali, me chamou para dar aula da pós-graduação lá. E eu tinha que falar sobre retreinamento de lesões. E eu trabalhei. Eu falei, pô, tu quer saber, cara? Não me interessa se você machucou com movimento ou sem movimento. Me interessa que o movimento é a solução. Tu vai ter que passar por ele. E isso culmina com essa semana uma menina da medicina que se formou na FOA, que sofreu um acidente de carro, teve uma lesão T1, T2, lá de Barra Mansa, me convidou para trabalhar com ela, foi feita a descompressão, me parece que ela tem uma possibilidade de se mover, né? Ela está conseguindo alguns movimentos, alguns espasmos pós-descompressão, e o que chamou a atenção dela foi a frase.
E ela me convidou para trabalhar via Instagram, achei muito legal. Ela está realmente acreditando que eu posso ajudá-la. E eu falei assim, eu preciso te avaliar. Ela, mas você, eu preciso te avaliar. Se eu ver, meu pai antes de morrer falava, cara, no dia que eu não responder por mim em relação ao câncer, se eu tiver 0,000001 de chance, umzinho no final, para fazer o tratamento experimental, eu quero viver. E hoje eu levo isso muito a sério. Se eu tiver 0,00001 no final para ajudá-la, eu vou lutar com esse 1. O 0 não me interessa. E esse hoje é o Rodrigo, é o que eu preconizo, é o que eu trabalho, eu acredito que eu posso ajudar. E eu, cara, não largo a mão disso porque, graças a Deus, a gente tem sido iluminado para ajudar muita gente. Eu gostaria muito de estar ajudando vocês também.